No vídeo de hoje, nós embarcaremos em uma jornada pelos 10 lugares mais tenebrosos no Brasil. São lugares que no passado já foram palco de grandes atrocidades e que, segundo as lendas, até hoje são lugares atormentados. Se você acha que tem nervos de aço, venha comigo. O 10º lugar dessa lista dos lugares mais tenebrosos do Brasil é a Baía de Chacororé, no Mato Grosso. Os moradores dessa comunidade ribeirinha contam que um barco afundou nos pântanos do Mato Grosso no final do século XIX, afogando toda a tripulação e também os passageiros. Desde que isso aconteceu, pessoas relatam que às margens dessa baía, em noites de lua cheia, pode-se observar que, na maré baixa, o barco ressurge do fundo lamacento da baía fantasmagoricamente, com rangidos que acompanham a aparição e os risos e sons da própria tripulação. Logo depois, é dito que o barco volta a desaparecer, de repente, sem deixar rastros. Em nono lugar da lista, nós temos um lugar que fica ali em Barbacena, em Minas Gerais. Palco do descaso das autoridades, o Hospital Colônia Barbacena foi criado pelo governo do estado de Minas Gerais em 1903 para atender pessoas que eram tidas como doentes mentais. Milhares de vítimas morreram ali de fome, resfriado, diarreia, pneumonia, abuso, abandono e tortura. Para lá eram enviados desafetos, homossexuais, ativistas políticos, mães solteiras, alcoólatras, mendigos, indocumentados e todos os tipos de pessoas que eram consideradas indesejáveis pela sociedade da época, incluindo doentes mentais. Os dados apontam que, em média, 16 pessoas morriam por dia no local e seus corpos eram vendidos ou até mesmo decompostos em ácido para viabilizar o comércio das ossadas para faculdades de medicina. Nos anos 80, após a reforma antimanicomial, o local passou a abrigar apenas 160 pacientes. Mas esses mesmos pacientes e também os funcionários da instituição disseram ouvir choros, gritos e pancadas nas paredes de celas vazias em uma das alas desativadas onde atrocidades foram cometidas no século passado. Em 8º lugar da lista, nós vamos para o Rio de Janeiro. Concebido em 1916, o Castelinho do Flamengo é mais um dos prédios cariocas com muita história para contar. Este encantador edifício tornou-se casa de Avelino Fernandes, sua esposa, Dona Rosalina Feu Fernandes, e sua filha, Maria de Lourdes Feu Fernandes. Tudo indica que o casal Fernandes morreu em 1932. Os dois foram atropelados em frente à sua própria residência e a filha do casal passou a ser criada por um mentor que a maltratou e a prendeu na torre principal da construção. Dizem os moradores da região que o fantasma de Maria volta para assombrar o lugar em busca de vingança. Seu atormentado espírito muitas vezes é avistado junto das janelas baças e empoeiradas do local. Em 7º lugar da lista, nós temos um local na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. As punições devem ser justas e proporcionais aos crimes. Mas e quando as punições transcendem a própria vida? Nós estamos falando aqui da penitenciária de Cariri, onde os detentos relataram que lamentos, choros, gritos e berros de raiva são ouvidos com frequência nos corredores entre os blocos durante as noites na cadeia. Alguns relatam que é possível ouvir os sons até mesmo dentro de suas celas. Existem histórias de detentos que não suportaram viver em meio à angústia e o pavor do local e tiraram a própria vida. Em 6º lugar, nós vamos para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em 1927, a cidade de Mossoró passava por um período de expansionismo comercial e industrial, mas a riqueza que circulava na cidade alimentou a ganância do ladrão mais famoso do Brasil. Após vários dias de cerco da cidade, combates pesados e perdas dispendiosas, Cangaceiro e seus homens foram expulsos. Mas, para alguns moradores da região, os lendários ladrões nunca aceitaram a derrota e dizem que, às vezes, o bando de fantasmas é avistado cavalgando ao redor dos limites do município, fazendo um cerco fantasmagórico, notadamente delimitado pelas nuvens de poeira que surgem sem que brisa alguma sopre. Os moradores dizem que isso só pode ser avistado no mês de maio. No 5º lugar da lista, nós temos um local em Salvador, Bahia.
Famoso no Brasil por sua história comercial, o Mercado Modelo possui mais de 250 lojas, com uma grande variedade de artesanatos, souvenirs e restaurantes. Mas o local também é famoso por ter sido cenário de verdadeiras histórias de terror. Qualquer um que perguntar aos lojistas do mercado vai ouvir histórias sobre seus túneis assombrados. A história oficial diz que os túneis que servem de dispensas de bebidas e adega antigamente tinham outra função. Escravizados da África foram presos lá e muitos deles nunca mais viram a luz do dia. Além disso, conta-se histórias de pessoas que se perderam ali e nunca mais foram vistas. Em quarto lugar, vamos para Triunfo, no Rio Grande do Sul. A casa onde Bento Gonçalves nasceu em 1788 sempre foi cercada de histórias misteriosas e estranhas. Depois de ser listado como patrimônio histórico, o local foi transformado em um museu, onde podem se ver uma variedade de artefatos da Guerra dos Farrapos, incluindo garruchas, revólveres, sabres, espadas e até mesmo uniformes manchados de sangue. Muitas pessoas da cidade relatam que, durante a noite, os fantasmas dos combatentes mortos na Guerra dos Farrapos, incluindo o próprio Bento Gonçalves, ainda andam pelos corredores. Em terceiro lugar da lista, nós vamos para Guarapari, no Espírito Santo. Turistas relatam que, na Praia dos Padres, muitas vozes podem ser ouvidas no lugar, mesmo quando ela está deserta. Avistamento de sombras e fantasmas de nativos são comuns. Para acabar com essas assombrações, todo padre que passa por ali é levado a benzer e rezar pela praia, originando assim, inclusive, o nome do lugar. Por causa da sua fama de mal assombrada, não é permitido acampar na praia e a permanência de transeuntes durante a noite tem sido reprimida pelas autoridades locais. Em segundo lugar da lista, nós vamos para Maringá, no Paraná. Ali fica o Cemitério dos Caboclos, um cemitério que foi abandonado pela municipalidade local há muitos anos. Ali estão os restos mortais de mestiços e índios que foram sepultados no local até o ano de 1950. Ali encontram-se também oferendas e dizem que rituais são conduzidos durante as noites. Os moradores da circunvizinhança relatam ver aparições, ouvir batuques e outros sons inexplicáveis. Além disso, eles também relatam uma estranha chuva de pedras que vem atingindo todos os telhados dessa comunidade há muitos anos. Em primeiro lugar, nós vamos para São Paulo, mais especificamente no Edifício Joelma. Cenário de uma das maiores tragédias paulistanas, o Edifício Joelma foi o lugar onde 191 pessoas tiveram suas vidas ceifadas por um incêndio em fevereiro de 1974, além de outras 300 pessoas que ficaram feridas durante a mesma ocasião. A história macabra do local, com todas as suas aparições e mitos, no entanto, remetem a antes do incêndio. No mesmo terreno em que o prédio viria a ser construído, havia uma casa de propriedade de Paulo Ferreira de Camargo. O homem construiu ali um poço, onde, posteriormente, ele jogou os cadáveres de sua mãe e de suas duas irmãs após assassiná-las. Essas e outras histórias sinistras concedem ao Edifício Joelma a fama de ser um dos locais mais mal assombrados do mundo, além de ser considerado um lugar amaldiçoado. Você teria coragem de visitar esses lugares e, quem sabe, passar a noite neles? Comenta ali embaixo. Se você gostou dessa lista dos 10 lugares mais tenebrosos do Brasil, por favor, deixe o seu joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse e comenta lá embaixo quais outros lugares tenebrosos existem aqui no Brasil e no mundo. Esse foi mais um Arquivo W e eu fico por aqui.